Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais uma aula dessa série Teologia Pentecostal. É a aula de número 26. Pois é, estamos juntos mais uma vez, né? E para você que caiu aqui de paraquedas, né? Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, né? Todos os nossos vídeos aqui, depois você dá uma conferida na playlist. Todas as nossas aulas são totalmente gratuitas, nós não temos clube de membros aqui. Você tem que pagar para assistir as aulas, não. Há vídeos exclusivos para quem paga, né? Não. Todos os vídeos são liberados aí gratuitamente. Temos 86 aulas de teologia para iniciantes. Temos aí agora com essa 26 aulas de teologia pentecostal. Temos aí também acho que mais 10 vídeos aí em teologia paulina. Temos mais de 45 vídeos, né? Curso de História da Teologia. Muito legal. Iniciamos outra série também, História da Filosofia Cristã. Depois dá uma conferida lá, totalmente gratuito, né? Se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva aqui, ative o sininho da notificação para você receber as novidades, os reviews, né, das obras teológicas, das dicas, nossas lives aí, que acontecem toda segunda-feira às 9h30. E às vezes, durante a semana, quando a gente tem tempo, a gente faz também aí algumas lives surpresas, tá certo? Então você que é inscrito, confere aí para ver se você está inscrito no canal mesmo, se o sininho está ativado. Às vezes você está inscrito, mas o sininho desativa. Ninguém sabe por quê. O YouTube desescreve o sininho, aí você não recebe todos os vídeos. Dá uma conferida aí, por favor. Ajude o canal, dê o like, compartilhe, comente. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Se você compartilhar no seu grupinho de Facebook, de WhatsApp, tá certo? Isso é importante para que a gente possa desenvolver aí esse trabalho em nome de Jesus Cristo. Aqui embaixo nos comentários também, então nós temos o Apoia-se. Pastor, gostaria de me tornar apoiador do seu canal. Sim, se você se tornar nosso apoiador a partir de R$5, 5, 10, 15, né, aquilo que Deus colocar no seu coração, você poderá fazer parte do grupo do nosso WhatsApp Família Point, né, um grupo para debates, discussões, brigas, nada disso. Um grupo ali onde a gente troca ideia de livros, fala sobre as novidades, os lançamentos, né? A gente vai falar sobre sites, blogs, canais de teologia, enfim, a gente vai indicando essas coisas uns para os outros. É uma benção, né? É o único grupo em que arminianos e calvinistas vivem em harmonia, mandando flores uns para os outros. É verdade, não estou brincando não. Muito bacana, o pessoal criou assim, uma amizade, uma família mesmo. E outra coisa que eu pedi a você, assim, quando a gente bater a meta, que você vai ver lá na plataforma, então você vai perceber que tem uma meta financeira lá. Quando a gente bater essa meta, a gente vai começar a sortear livro de teologia todos os meses. Apesar que, mesmo não tendo alcançado essa meta, de vez em quando tenho abençoado aí. Ontem mesmo fiz um sorteio de um livro. Eu vou, né, já foi sorteado o irmão lá do grupo, vou mandar para ele esse livro de teologia, óbvio. Né, uma caneca e tal, o logo, né, Ponte Teológico, enfim. Seja um apoiador. Se você quer abençoar de forma aleatória, também aqui embaixo tem um link do meu Pix. Você pode fazer qualquer tipo de doação, amém? Muito bem. Estamos aqui seguindo, né, com a teologia de Stanley Horton. Tem sido nosso livro-texto para comentarmos. E hoje vamos falar sobre o que Jesus pensava acerca, né, das Escrituras. Qual era o conceito que Jesus tinha a respeito da Bíblia. Diz o seguinte aqui o texto. No fim do século I, mais tardar, os escritos do Novo Testamento já haviam sido completados, muitos desses entre 20 e 30 anos apenas após a morte e ressurreição de Jesus, né? Então, perdão, só para a gente pontuar aqui, os escritos já haviam sido completados, tá? Ele colocou essa informação aqui. Porém, é importante também dizer que os escritos, os documentos, os evangelhos, as epístolas que nós possuímos, né, ou seja, o cânon formado por 27 livros do Novo Testamento, só há um consenso geral da igreja, só vai haver um consenso geral de que esses escritos, que foram todos escritos no primeiro século, de que esses escritos são a palavra de Deus e são normativos para a igreja. Veja bem, esse conceito só um consenso geral para a igreja, século IV. Isso me chama muita atenção, me intriga bastante. Por quê?
a verdade tem que ser dita, é que tanto no primeiro, no segundo, no terceiro século, muitas obras que nós consideramos apócrifas, né? Por exemplo, Epístola de Pastor de Hermas, Epístola de Barnabé, eram, por exemplo, epístolas muito estimadas pela igreja, e muitos pais da igreja consideravam até mesmo inspirados, mas que no final do século IV, aprove ao Espírito Santo, penso eu, não incluí-los no cânon dos 27 que nós conhecemos. Mas a informação que ele traz aqui está correta. Todos os 27 que nós conhecemos hoje, sim, no final do primeiro século, eles já tinham sido todos escritos, né? O Apocalipse, todos nós sabemos que foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito, e cronologicamente ele se encaixa ali perfeitamente como o último livro do Novo Testamento. Teólogos liberais vão discordar, como sempre são do contra, e eles, esses teólogos liberais que vão dizer, por exemplo, que a Epístola de Judas foi escrita no ano 110, 120, já para início, lá para dentro do segundo século, o que eu não acredito, né? Todas essas epístolas e os evangelhos, penso eu, que foram de fato escritos dentro do primeiro século. Ele diz assim: temos ainda a garantia de que até mesmo a narração dos eventos foi orientada pelo Espírito Santo, a fim de que fossem evitados os erros ocasionados por eventuais esquecimentos. Os evangelhos, que contam detalhadamente a vida de Jesus, foram escritos por contemporâneos e testemunhas oculares. Tais escritos, fartamente corroborados, fornecem informações fidedignas a respeito de Cristo e de seus ensinos. A autoridade da palavra escrita está ancorada na autoridade de Jesus. Posto que ele nos é apresentado como Deus encarnado, seus ensinos são verdadeiros e plenos de autoridade. Por isso, o que Jesus ensina a respeito das Escrituras determina sua justa reivindicação à autoridade divina. Jesus dá testemunho consistente e enfático de que elas são de fato a palavra de Deus. Então, quando nós, conservadores, nos voltamos para as Escrituras, nós vemos sim claramente Jesus arrogando para si, né, a sua divindade, defendendo ali o fato de que ele é Deus, o Filho de Deus enviado, né, para salvar a humanidade e tal. Mas é importante que você saiba, nós não podemos ser ingênuos, quando você vai estudar livros de historiadores, né, numa perspectiva, Jesus na perspectiva histórica, né? Então você vai ler historiadores, sociólogos, antropólogos e até mesmo teólogos, olhando Jesus numa perspectiva histórica, né? A tentativa deles encontrarem não o Jesus divino, mas separando o Jesus divino e focando apenas no Jesus histórico, o homem. Esse conceito de que Jesus arrogou para si a ideia da divindade, na concepção deles isso não existe, tá? Sociólogos, antropólogos, historiadores e até mesmo teólogos liberais não entendem e não acreditam que Jesus tenha se declarado divino. É importante você que está acompanhando nossas aulas saibam disso, né? Para que você não se surpreenda, você comprar aí uma obra de um historiador que se propõe a descrever a vida de Jesus. Então, quando eles vão descrever a vida de Jesus, eles descrevem um Jesus totalmente diferente, né? A parte daquele que a gente conhece através das histórias, das narrativas do Novo Testamento. Deixa eu ver. Diz assim: em especial, Jesus dirigia sua atenção ao Antigo Testamento. Quando falava de Adão, de Moisés, de Abraão, de Jonas, ele os tratava como a pessoas reais e históricas. Às vezes correlacionava situações que lhe diziam respeito com o evento histórico do Antigo Testamento. Então, por exemplo, os historiadores, arqueólogos, teólogos liberais vão dizer, por exemplo, que Abraão não é um personagem histórico. Muitos duvidam até mesmo da existência de Davi, se você quer saber. Não foi um personagem histórico. Você fala, mas está lá na Bíblia a história de Abraão, os judeus vieram, né? A descendência de Abraão consiste nos judeus. Mas assim, Jesus falou, quando você usa esse argumento, Jesus falou sobre Abraão. Jesus, ali no seu discurso, capítulo 8, né, de João, antes que Abraão existisse, eu sou. E o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: não, Jesus seguia a tradição. E a tradição judaica acreditava, os rabinos ensinavam
acerca da existência de um personagem chamado Abraão. Então Jesus não entrou nessa, eles dizem isso, né? Jesus não teria entrado nessa vibe, né, de duvidar ou de negar a existência. Então, para Jesus, Abraão foi um personagem histórico, Moisés, Davi, etc. Sim, Jonas, para Jesus, o povo me pede o sinal já foi dado. O sinal foi dado por Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe. Então, tudo aquilo que antropólogos, arqueólogos, teólogos liberais, quando se debruçam sobre as escrituras, eles negam como fato histórico, eles vão dizer que Jesus concordou com estes profetas, com esses escritos do AT, simplesmente seguindo o que os rabinos faziam naquela época, que era defender a existência ou defender o que a tradição ensinava. Jesus não iria contra a tradição, eles dizem isso. Mas nós que somos nascidos de Deus, nós não temos nenhuma dificuldade para crer que, por exemplo, Jonas esteve no ventre de um peixe por 3 dias, né? Se você dar um Google aí, consultar e colocar assim, o Jonas dos tempos modernos. Existe uma história no final do século XIX de um marinheiro, se não me engano, escocês ou britânico, que ele caiu em alto mar, se não me engano, numa tempestade. Essa história eu li há muito tempo. Ele foi engolido por um peixe de 3 metros, não deram ali o nome do peixe, não foi uma baleia, não. Por um peixe de 3 metros, ele foi engolido. E ele ficou por vários dias dentro daquele peixe, e esse peixe foi encontrado, olha só, hein? Foi encontrado por pescadores. Quando abriram o peixe, o cara estava dentro do estômago do peixe, só que esse cara estava em coma, vivo ainda. E depois que ele foi resgatado, ele acordou no hospital, falou que não lembrava de nada, caiu no mar, ele falou que não lembrava de mais nada. Ou seja, ficou vários dias dentro de um peixe. Então a possibilidade de um homem ser engolido por um peixe, essa possibilidade é crível, é possível, é verossímil, porque temos a história desse Jonas moderno, a história do final do século XIX, você pesquisa aí no YouTube. Muito interessante, por sinal. Noutras ocasiões, Jesus buscava num determinado fato do Antigo Testamento apoio ou reforço para alguma coisa que estava ensinando. Por exemplo, acerca do divórcio, lá em Mateus 19, né? Fala de Jesus comum, né? Ouviste o que foi dito a Moisés. Então, Jesus sempre citando o Antigo Testamento. Essa era a Bíblia de Jesus. Jesus honrava as Escrituras do Antigo Testamento. Enfatizava que ele não viera abolir a lei e os profetas, mas cumpri-los. Às vezes, fustigava os líderes religiosos por haverem levado as próprias tradições acima das Escrituras. Quando Jesus censura lá em Mateus capítulo 15 os fariseus, por dar mais valor às tradições, o que Jesus está dizendo é isso. Olha, vocês dão mais valor à interpretação, aos comentários da Torá, que era o Midrash, do que a própria Torá em si. E desses comentários eles ensinavam bizarrices, coisas absurdas, criando leis assim totalmente fora do espírito da Torá e da Taná. Então Jesus vai censurar, vocês dão mais destaque às tradições, ou seja, os costumes oriundos dos comentários da Torá, do que a própria Torá em si. Então está errado. Jesus toca na ferida. Jesus, nos seus ensinos, citou pelo menos 15 livros do Antigo Testamento e fez alusão a muitos outros, tanto no modo de falar quanto nas declarações específicas. Demonstrava com clareza a sua estima pelas Escrituras do Antigo Testamento como a palavra de Deus. Era a palavra e o mandamento de Deus. Citando Gênesis 2:24, Jesus declarou: o Criador, não Moisés, disse: portanto, deixará o homem pai e mãe. Mateus 19, versículo 4 e 5. Disse que Davi fez uma declaração pelo Espírito Santo, em Marcos 12:36, a respeito de uma declaração registrada em Êxodo 3:6. Ele perguntou: não tendes lido o que Deus vos declarou? Mateus 22:31. Repetidas vezes, Jesus apelou à autoridade do Antigo Testamento, citando a fórmula: está escrito. Wehran assevera, John Wehran assevera que Jesus entendia essa fórmula no sentido de Deus diz. É interessante também, quando Abraão, por exemplo, lá no texto, né, da do texto da história, que não é parábola, da história do rico e do Lázaro, né? O rico, ele
pede, né? Pedindo a Abraão para voltar e poder avisar seus irmãos para não irem para aquele lugar de tormento. O que ele diz? Vocês têm Moisés e Abraão, né? Quando se fala Moisés e Abraão, estão dizendo, vocês têm os escritos de Moisés, mas é óbvio que Jesus, ao citar o Criador, né, ele entendia que os escritos de Moisés eram inspirados, ao ponto de dizer, foi Deus que disse. Disse Deus, né? Não tendes lido o que Deus vos declarou, Deus declara através de Moisés, dos escritos de Moisés. Então, dizer, Moisés, Paulo vai falar isso em 2 Coríntios capítulo 3, né? Até os dias de hoje, quando Moisés é lido, ou seja, Moisés é lido, os escritos de Moisés, ele poder declarar, até hoje, quando se lê a palavra de Deus, entre os judeus, né, há um véu que o cobre, que o impede de enxergar que Jesus é o Messias. Então essa nuance é verdade, né? Uma obra escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a gente pode dizer a palavra de Deus. Há uma objetividade grandiosa e sólida no uso do tempo pretérito perfeito, gegraptai, ou seja, permanece escrito. Aqui está o testemunho eterno e imutável do Deus eterno, registrado por escrito para a nossa instrução. O modo decisivo de Jesus utilizar esta forma revela de modo enfático como ele considerava a autoridade das Escrituras. A palavra escrita, portanto, é a autoridade de Deus para solucionar todas as disputas a respeito da doutrina ou da prática. É a palavra de Deus nas palavras humanas. É a verdade divina em linguagem humana. Sim, como falei, eu não tenho nenhuma dificuldade, você talvez não tenha nenhuma dificuldade para crer que esta palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e é a palavra de Deus para o homem. Mas existem muitas pessoas que se declaram cristãs, teólogos, estudiosos, pastores, têm muita dificuldade de crer nisso, e eles, mesmo à frente de igreja, mesmo tomando púlpitos, não creem que esta palavra é a palavra de Deus. Assim como Calbart, no século XX, escreveu, né, que essa palavra, a Bíblia contém a palavra, ela não é a palavra de Deus. Isso é uma declaração perigosa. Então, se ela contém, o sujeito pode entender que nem toda a escritura é inspirada, apenas porções que lhe convêm, que lhe são convenientes. Isso é perigoso, né? Os que gostariam de alegar que Jesus simplesmente se acomodava ao modo judaico de entender as escrituras, acompanhando passivamente as supostas falsas crenças dos judeus, nesse assunto, deixam totalmente desapercebido o seu tom enfático de plena aceitação e autoridade. Em vez de acomodar-se às opiniões religiosas dos seus dias, ele as corrigia, colocava as escrituras de volta à sua suprema posição. Além disso, a acomodação à mentira não é normalmente possível para Deus, que é a mesma verdade. Olha só que acusação, hein? Esses céticos acusam Jesus de concordar com as mentiras das tradições judaicas. E a própria escritura, os próprios evangelhos negam essa afirmação, que é mentirosa, a respeito de Jesus. Os próprios evangelhos vão afirmar ali que Jesus bateu de frente com os religiosos, discordando com a interpretação equivocada dos líderes fariseus acerca da lei, né? Ouvistes o que foi dito, ou seja, os fariseus ensinaram isso para vocês, lá no Sermão no Monte ele está dizendo. Mas verdade, eu vos digo. Ou seja, Jesus corrigindo, colocando os pingos nos is, fazendo uma verdadeira aplicação acerca da lei na sua vida. A aplicação correta. Algo que os fariseus não conseguiram fazer. Jesus reivindicava a autoridade divina, não somente para as escrituras do Antigo Testamento, como também para os seus próprios ensinos. O que ouve as suas palavras e as práticas, melhor dizendo, e as pratica, é sábio. Mateus 7,24. Porque os seus ensinos provêm de Deus. Jesus é o semeador que semeia boa semente da palavra de Deus. Conforme Lucas 8, né? Sua expressão frequente, eu porém vos digo, em Mateus 5,22, usada lado a lado com a total compreensão do Antigo Testamento, demonstrava que suas palavras levam toda a autoridade das palavras de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Jesus se coloca com a mesma autoridade, né? Coloca a sua palavra na mesma autoridade de palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Né? O visto foi dito, mas eu porém vos digo. Eu vos digo. Os profetas no Antigo Testamento dizem, assim diz o Senhor. Jesus diz, eu vos digo. Eu tenho a mesma autoridade.
Não é a mesma autoridade que Ellen Goldwhite e os adventistas creem que ela tem, né? Uma das fundadoras do adventismo. Eles têm a palavra, né? Eles têm a palavra de Ellen Goldwhite como no mesmo nível das escrituras sagradas. Totalmente fora. Esquece isso. Isso é uma blasfêmia. Dizer que os escritos de Ellen Goldwhite, escrevendo no século XIX, têm o mesmo naipe, mesma autoridade espiritual que a Bíblia, a palavra de Deus. Diz mais aqui, Jesus indicou também que haveria uma característica divina e especial no testemunho que seus seguidores dariam dele. O Senhor os havia treinado mediante suas palavras e seu exemplo, e os comissionara para serem testemunhas até os confins da terra, ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que ele lhes mandara, conforme Mateus 28. Ele lhes ordenara ainda que esperassem em Jerusalém a vinda do Espírito Santo, a quem o Pai enviaria em seu nome, para que tivesse poder a fim de lhes servirem como testemunhas. O Espírito Santo faria os discípulos lembrar-se de tudo quanto Jesus lhe dissera, conforme João 14, 26. O Espírito lhes ensinaria todas as coisas, guiá-los-ia em toda a verdade, contar-lhes-ia o que havia de acontecer, lançaria mão das coisas de Cristo e os faria conhecidas aos discípulos, e as faria conhecidas aos seus discípulos. Uma questão que me chama a atenção, e creio que deve chamar a sua atenção, está no fato do total desprezo de teólogos liberais, arqueólogos, sociólogos, antropólogos, historiadores, o total desprezo que eles têm, que eles possuem sobre as questões sobrenaturais. Né? Quando você vai para o livro de João, você vai ver ali capítulo 14, capítulo 16, Jesus descrevendo a obra do Consolador, o Espírito Santo, Paráclito. Então o Espírito Santo nos ensinaria, nos guiaria, nos faria lembrar de coisas. Então, todas essas nuances são desprezadas pelos céticos. Eles não acreditam no Espírito Santo, em salvação, céu, inferno, alma, espírito. São céticos, são ateus disfarçados de acadêmicos, né? São ateus, travestidos de estudiosos, de teólogos, ateus. Então, eles simplesmente ignoram a ação do Espírito Santo, né, na composição do cânon do Novo Testamento, ignoram, né, que Jesus foi cheio do Espírito Santo, foi usado, tudo que ele fez, diz as Escrituras, ele fez pelo poder do Espírito Santo, que Jesus ressuscita corporalmente pelo poder do Espírito Santo, isso é ensino de Paulo. Então, eles se esquecem da questão sobrenatural. E não adianta. Você pode estudar religiões comparadas, ciência da religião, mas para viver a religião, para viver a fé cristã, é necessário o elemento fé. Isso eles não têm. Eles têm a curiosidade, eles têm a disciplina da pesquisa acadêmica, são estudiosos, têm um conhecimento técnico milhares de vezes elevada em comparação ao cristão médio. Pega qualquer cristão e compara esses caras, que são acadêmicos, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Os caras vivem para isso, sempre viveram disso, da análise técnica do texto, da pesquisa, da história, da teologia, da sociologia por trás, né? Do pano de fundo por trás dos tempos da vida dos judeus, de Jesus, do movimento de Jesus. Eles gostam de usar essa expressão, né? O movimento de Jesus, foi um movimento. Esquecendo sempre do mais importante, né? Da questão do sobrenatural. Por isso que nós vivemos pela fé, temos uma visão conservadora e isso irrita muito a eles. Eles olham para nós conservadores com desdém e desprezo. Eles se acham superiores porque eles olham para aqueles que acreditam na inspiração das Sagradas Escrituras como pessoas tolas, ingênuas. Então eles vão encontrar erros, vão encontrar problemas, só isso que eles vão tentar encontrar. E para fechar aqui a aula, ele diz o seguinte: foram cumpridas as promessas de Jesus, as promessas que Jesus fizera aos seus discípulos. O Espírito Santo inspirou alguns deles a escreverem a respeito do seu Senhor. Consequentemente,
tanto os escritos do Antigo quanto os do Novo Testamento. Enfim, a Bíblia toda reivindica de modo específico e direto que é a revelação especial da parte de Deus, tá certo? Então, temos aí a contestação, perdão, dois fatos importantes. O Antigo Testamento aponta para o Messias, Jesus. E Jesus entende, o Novo Testamento entende, que estas profecias, sim, de fato, se cumpriram no Senhor Jesus. Então, é fato. Jesus compreendeu isso, entendeu isso, né? Quando Jesus entra na sinagoga, lá em Lucas 4, ele lê um texto de Isaías 61, e ele começa a ler, né? O Espírito Santo está sobre mim e tal. Ele para, guarda o livro e diz, ó, essa palavra se cumpriu hoje. Ninguém esperava uma declaração daquela. Essa palavra se cumpriu hoje, em mim. Não, Isaías não estava falando a respeito de si mesmo, estava apontando para mim, o Messias, eu sou o Messias. Caramba, deve ter sido um choque para aquelas pessoas estarem diante do cumprimento da profecia de Isaías. Então é isso, até a próxima aula, dê o like, comente, Deus abençoe e compartilhe o vídeo.